Boa noite, meus queridos e minhas queridas, amigos, familiares, meus irmãos em Cristo. Tá eu aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o manual que Deus deixou para nós aqui nessa terra, para vivermos segundo a vontade e o querer dele, né? O homem por si só não consegue, procura respostas, mas normalmente não consegue encontrar todas elas. E o único lugar que a gente vai encontrar todas as respostas é na Bíblia. E essa noite eu vou falar um pouquinho sobre o temor a Deus. Então eu vou dar uma sequência eu vou ler alguns versículos que falam sobre o temor a Deus. E depois aprofundar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vou começar em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Depois, Provérbios 11, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Vamos dar sequência. Provérbios 9, versículo 10. Esse aqui é muito conhecido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Capítulo 14, Provérbios 14, vamos no versículo 27. O temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. Vou repetir. O temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede a honra. Provérbios 19, vamos lá, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum visitará. E o último, Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Aleluia, glória a Deus. Esse último versículo que eu li fala de algo que o homem busca, né? O ser humano busca. Riqueza, honra e vida. Né? Todo mundo quer ter riquezas, todo mundo quer, no mínimo, né? Poder viver dignamente, poder comer o que quiser, comprar o que quiser. Todo mundo quer ser honrado, né? Ninguém quer viver uma desonra. E, claro, todos nós queremos viver. Queremos vida, queremos viver. E a gente consegue isso quando a gente vive uma vida de temor a Deus. Os versículos anteriores falam que o temor do Senhor, ele afasta o mal,
que o temor do Senhor, ele evita, né, sobre as nossas vidas os laços de morte. E também é o princípio da sabedoria. E aí eu pergunto, o que é temor? O que significa a palavra temor? Temor é um sentimento profundo de respeito, obediência a Deus. Essa é a tradução da palavra temor. Muitas pessoas acham que temor é ter medo de Deus. Não. Medo é pânico, pavor. Temor é respeito, reverência, adoração, obediência. E quando nós tememos a Deus, certamente a nossa vida vai bem. Por quê, meus queridos? Porque o temor do Senhor também é princípio da sabedoria. Né? A palavra, né, acabei de ler aqui, nos mostra que quando a gente tem uma vida de temor, por trás disso tem tantas promessas de Deus, né? Nos livra de laços de morte, né? Ele traz vida para nós, traz riqueza, traz honra, traz sabedoria, traz conhecimento. Então, eu e você precisamos ter essa vida de temor ao Senhor. Temor, respeitar, reverenciar o nosso Deus. A ponto de, digamos que, imagina se Jesus estivesse hoje, vivendo aqui na terra, de carne e sangue, igual eu tô, carne e sangue, e passasse um dia inteiro comigo, de carne e sangue. Será que eu ia pensar tudo o que eu penso no meu dia a dia? Será que eu ia agir da mesma forma que eu tenho agido no meu viver todos os dias? Ou será que talvez eu teria maior temor? Porque às vezes a gente vive a vida de qualquer forma, ou com pouco temor, porque o Senhor está lá, né? Nós estamos aqui, depois é só eu arrepender. Mas uma vida de temor, ela traz para nós bênçãos. Nós vamos fazer escolhas corretas. Nós não vamos escolher sem primeiro consultar o nosso Senhor. Porque se a gente entender que aquilo que talvez a gente quer, que talvez a gente goste, que talvez a gente quer escolher, é algo que desagrada o coração do nosso Deus, por temor, por respeito, por amá-lo, nós não vamos fazer, não vamos escolher. Uma vida debaixo do temor de Deus é uma vida diferenciada. É uma vida comprometida com Deus, comprometida com o reino. É uma vida de filho de Deus. É uma vida diferente. Então, que cada um de nós possamos aprender a viver essa vida. E, sobretudo, nos lembrar que temor não é ter medo de Deus, e sim respeitá-lo, honrá-lo, obedecê-lo, adorá-lo. É pensar, mas até que eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer. Porque se eu fizer isso, eu vou desonrar o nome de Deus. Se eu fizer isso, eu vou desonrar o nome do meu Senhor. Isso é temor ao Senhor. E certamente, se a gente viver debaixo desse temor, tantas coisas negativas que tentam nos afligir não virá sobre nós. Porque o nosso Deus, ele é fiel em cumprir aquilo que ele fala. Então é essa palavra que eu tenho para cada um de nós essa noite. Que venhamos a ter uma vida de temor ao Senhor. Deus os abençoe. Deus continue os abençoando, guardando a vida de vocês. Beijo da Tati e até a próxima.